Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. 1, 2, 3, 4. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou receber um cara que eu conheço há muito tempo, Michel Porcino, uma figura emblemática tanto na cidade de São Paulo quanto no país pela importância e o movimento que ele já fez no ecossistema de startups. Hoje, Michel está como head do Festival Cidade do Futuro. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas Michel, agradecendo você ter topado conversar comigo e passando a palavra para você, como eu sempre faço. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Bom, primeiro, boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que estiver ouvindo a gente. Sou um grande fã seu, você sabe. Tenho acompanhado os episódios aqui. Para mim é uma honra fazer parte. Contando um pouco de mim, eu sou um ex-advogado que fui cair no mundo da inovação, da sustentabilidade. Larguei uma carreira aí no mercado de capitais para começar a empreender com tecnologia. Criei minha primeira startup aí uns 10, 15 anos atrás. Aprendi bastante nessa jornada como empreendedor e com o meu aprendizado eu acabei indo liderar iniciativas públicas de fomento à inovação na cidade de São Paulo, como head de inovação na São Paulo Negócios. E aí realizei a São Paulo Tech Week, programas para mulheres empreendedoras, a gente fez o SP Stars, tanta coisa com o ecossistema aqui. No paralelo, como voluntário, aí puxando o Startup Weekends, SP Stars, tantas iniciativas para fomentar o ecossistema. A gente sabe o quanto comunidade é muito importante, né, para que as cidades se desenvolvam como cidades de startups, propícias para o crescimento de scale-ups. E com essa experiência, depois de passar pelo setor público, eu fui para uma outra ponta de investimento, fui CEO do CRIA, que é uma plataforma de investimento em startups com alto potencial de crescimento, e avaliando o deck, formando pool de investidores para diferentes perfis de startups, e fiquei por um tempo como CEO dessa fintech. Por último, antes da pandemia, assim, 2 dias antes do lockdown, eu virei gerente de inovação no Sebrae São Paulo, e de novo agora não só com uma missão de fomentar o estado, a cidade, mas indo para o estado de São Paulo, e aí liderando mais de 30 iniciativas que impactaram milhares de empreendedores no estado inteiro. Eu fiquei bastante tempo lá, rodando desde programas de fintech para setores que são importantes como meio ambiente, sustentabilidade, criando fundos, fomentando pesquisa de techs, né, um tema que a gente precisa falar muito mais no Brasil, da ciência empreendedora. E aí depois de toda essa jornada, acho que sempre gerando impacto no setor público, liderando iniciativas privadas como voluntário, paralelamente empreendendo, assim foi essa transição. Agora eu estou no chapéu empreendedor de novo, e eu sou líder do O Futuro, que é uma empresa que nasceu para fomentar e desenhar futuros sustentáveis pelo Brasil, sempre com uma ótica de cidades, de fomento aos centros, resgate, né, o papel que as cidades têm na sustentabilidade. E, cara, eu vou te falar que é a primeira vez que eu sinto na minha vida que eu juntei todos os pontos da minha trajetória. Desde lá atrás que eu trabalhava com o mercado de capitais e criava fundos, fazia os IPOs e ia na B3, na bolsa, registrar os filings, né, dos IPOs. E hoje eu estou aqui com o escritório do lado da B3, fomentando aqui o centro de São Paulo, tentando articular investimentos para que a gente possa ter um Brasil mais inovador e sustentável, partindo das cidades, né? Minha provocação hoje é muito olhar sobre como é que a gente atrai mais investimento, como é que a gente forma mais empresas para os desafios de sustentabilidade, as mudanças climáticas, e é um tema que tem crescido bastante. Eu acho que o Brasil pode ser protagonista nessa agenda. Cara, eu tô feliz demais de estar envolvido com essa agenda hoje, pegando tudo que eu fiz para o ecossistema nos últimos anos, mas olhando agora para a sustentabilidade e para o impacto
fazendo esse match de sustentabilidade e inovação. E esse é o pano de fundo do festival que a gente vai falar daqui a pouquinho. Cara, sensacional. Eu acho muito legal um perfil como o teu e me identifico um pouco também com essa trajetória pela oportunidade de passar em diversas cadeiras dentro do ecossistema, né? Então, desde a cadeira empreendedora, a cadeira de quem lida com os investimentos, a cadeira do público, e eu acho que perfis como o teu, né, que a gente nesse meio de startups costuma chamar de líderes de comunidade ou líderes do movimento empreendedor, eu acho que são muito importantes, porque é muito comum a gente ver podcasts como esse de negócio, falando com quem está empreendendo, naquela busca pelo empreendedor, pela empreendedora de sucesso, mas eu acho que sucesso tem muito a ver também com a nossa capacidade de articular, a nossa capacidade de construir ambientes, a nossa capacidade de tornar as cidades, como você falou, lugares que são atrativos, lugares que são funcionais para as pessoas terem ideias, para as pessoas testarem suas ideias e eventualmente lançarem essas ideias para o mercado. E isso é muito bacana, assim, porque é uma trajetória, é uma imersão de ecossistema que gera muita maturidade. E tem uma coisa que eu acho que já vale a pena a gente tentar aprofundar um pouquinho, que você foi um cara, pelo menos na minha rede, foi um cara que se mostrou muito favorável à requalificação e à repopulação do centro de São Paulo, né? Então, quem é de São Paulo, quem já foi em São Paulo e andou pelo centro, sabe que, como todos ou boa parte dos centros mais históricos das capitais, ao passar do tempo eles foram meio que... a cidade foi crescendo dando as costas para o centro, né? Então você foi um cara que sempre levantou essa bandeira da cidade, mas especificamente o centro da cidade, o coração da cidade, o marco inicial da cidade. Eu acho que seria legal trazer um pouquinho mais tipo, dessa relação do Michel com o centro de São Paulo, por que o centro de São Paulo, que obviamente vai culminar em todo esse movimento que você está puxando hoje. Muito legal. A gente acaba se inspirando com boas práticas que a gente vê pelo Brasil, né? Porto Digital, reconhecido, todo o trabalho na região de qualificação do centro sempre serviu de muita inspiração para quando a gente olha aqui no nosso quintal e fala, putz, aqui tem um marco zero em São Paulo, né, também. Mas hoje o paulistano se apropria pouco de um lugar que é a história da cidade, onde a cidade nasceu. Eu estudei no centro de São Paulo, quando eu era jovem, fiz ensino médio, fundamental, vivia por aqui na Santa Efigênia, naquela época que a gente comprava os primeiros computadores, equipamentos, tinha uma relação já com a região, mas muito mais, digamos, de serviço, até o dia que o meu colégio ia fechar por conta dos desafios de vulnerabilidade no seu entorno. E eu ainda era advogado nessa época, de escritório lá na Faria Lima. E me lembro de voltar no meu colégio, depois de muitos anos de formado, para criar um movimento que chamava Viva Liceu. E aí foi minha primeira interação com causa, assim, até acho que eu comecei no terceiro setor também, no engajamento, no civismo, digamos assim. Um movimento que eu liderei com ex-alunos para evitar que o meu colégio fechasse. Que é um colégio de mais de 100 anos, que faz parte da história da cidade de São Paulo e corria o risco de fechar por conta dos desafios do entorno. E a gente mobilizou, enfim, imprensa, o setor privado, o setor público, e eu comecei a entender a força que a gente tem, cara, quando a gente faz as coisas coletivamente, quando a gente consegue dividir os sonhos para mais pessoas a embarcarem. A partir desse dia, eu acho que foi a minha reconexão na vida assim, com o centro. Que eu passei a acompanhar as políticas, as ações públicas que não funcionaram, algumas funcionavam para requalificar a região. Tempos depois, quando eu já tinha virado a chavinha e me tornado empreendedor, e depois fui liderar os programas aqui pela cidade de São Paulo, aí eu vim trabalhar no centro de São Paulo. E, cara, aí todos os preconceitos que eu pudesse ter um dia caíram por terra quando você pode trabalhar num lugar que é histórico, que você vê uma intensidade cultural, aqui tem restaurantes, casas de show, e eu comecei a me apropriar no lugar que eu vivo, e aí eu posso dizer o que é o centro de São Paulo, porque é onde eu trabalho diariamente.
Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem muitos preconceitos ainda, porque como você comentou, aqui em São Paulo, acho que o paulistano virou as costas para o centro, não frequenta mais, e aí começa a criar preconceitos. E aí quando ele vem, e quando a gente faz os happy hours aqui, os eventos, há tempos atrás a gente fez um evento num lugar muito especial que chama Casa de Francisco. Cara, ficam surpresas. A gente faz eventos em rooftops de prédios históricos com o Martinelli, fala, puta, eu não sabia que existia. Eu tenho 40, 50 anos e da cidade aqui, nunca tinha vindo no centro. As pessoas se surpreendem quando elas frequentam. Então a gente tá com um olhar, cara, que você é uma referência para mim também em ecossistema de inovação. A gente sempre fala, quem tá ouvindo a gente já ouviu falar também sobre o pilar de densidade, né? Pra gente, também se fala de serendipidade, de a gente juntar as pessoas, estarem no mesmo lugar. E você imagina uma região gigante, com os prédios um coladinho do outro, com ruas para se andar que não passa um carro. Cara, a densidade, a plataforma de cidade, ela já tá pronta, né? A gente basta ocupar. Eu tô vendo muito movimento legal de ocupação, com arte, criatividade, galeria surgindo, retrofit. Fiz 40 anos essa semana passada e nunca tive tão otimista assim com o centro histórico de São Paulo, principalmente, com essa movimentação. E eu estou muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir, trazendo mais empreendedores para cá, ajudando os coworkings que estão nascendo aqui na região, porque eu quero que se torne, assim como o Porto Digital nasceu, outras regiões do mundo, de fato um hub vivo, e a cidade acho que pulsa daí, né? Acho que o centro, que era só visto como lugar de passado, também ser visto como um lugar de futuro, e as pessoas poderem construir essas histórias empreendedoras ou de vida a partir daqui. Estou muito empolgado assim, com o que está nascendo nessa iniciativa nova. Isso é muito legal porque... E aí o seu caso é muito bacana porque você está em São Paulo e quando eu converso com pessoas que não estão em São Paulo, a primeira coisa que se levanta nesse meio de startups é mas tem que ir para São Paulo porque São Paulo é onde tem o dinheiro, São Paulo é onde tem os venture capitals. Só que você coloca uma coisa sobre o centro de São Paulo que eu acho que é tão ou mais importante do que esse acesso ao capital, que é acesso às outras pessoas, é o acesso a quem está empreendendo, quem está criando um negócio, e não necessariamente startups, porque isso que você falou do centro é uma coisa que eu percebo muito aqui em Recife também, que surgem negócios de naturezas diversas, que se complementam, que conversam uns com os outros. Então, desde você ter uma startup ocupando um prédio no centro de São Paulo, você vai ter um coworking, você vai ter um restaurante, você vai ter um espaço de descompressão, e todas essas pessoas por trás são figuras empreendedoras com experiências, com histórias, e que muitas vezes nas áreas mais modernas essas pessoas acabam não se encontrando. As cidades, e eu acho que São Paulo e Recife têm uma característica comum, guardando as devidas proporções, que as partes chamadas nobres da cidade, elas praticamente não são feitas para você se deslocar a pé. Elas são feitas para você se deslocar com qualquer meio de transporte, mas que seja um meio de transporte, e as pessoas acabam não se encontrando, não conversando, não sentando num lugar e conversando. Eu acho que o centro tem essa característica, e eu acho que essa tua percepção ela é muito legal, porque é olhar para São Paulo também como um ambiente de encontro de pessoas de culturas, momentos, histórias diferentes, e ter isso associado ao viés cultural histórico eu acho muito legal. Por quê? Porque isso também resgata uma identidade, resgata um senso de pertencimento, né? Por mais que São Paulo seja uma cidade gigante, onde tem muita gente de todos os lugares, mas existe uma identidade histórica, existe um senso de pertencimento, de ser um cidadão paulistano de fato, né? E isso não ser um termo preconceituoso também, né? Porque fica com aquela... Você cria um estigma do paulistano que muitas vezes não corresponde à grande massa, corresponde a pequenos comportamentos isolados, mas não é a base da coisa. Só que aí, Michel, uma coisa que eu acho que vale a pena também o pessoal entender, uma vez que faz sentido essa visão de cidade, essa visão do centro como a plataforma, como você colocou, de oportunidades, a gente começa a discutir essa questão do que a gente entende como o futuro do ecossistema, a visão de comunidade em si, né, que extravasa, quando a gente fala de comunidade, a gente não está falando mais só de startups, a gente está falando de arranjos, né? Então,
Você hoje volta a empreender na O Futuro, que é um hub de inovação e sustentabilidade. O que fez você ir para esse lado? Você falou que foi a primeira vez que você conseguiu juntar todos os pontos, mas como foi esse primeiro passo, os desafios, obviamente, de você colocar esse empreendimento no mercado e, obviamente, como é que ele se conecta a esse movimento aí do Festival Cidades do Futuro? Não, legal, acho que todos os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui sabem do desafio que é empreender, né? Às vezes penso todos os dias, poderia ser mais fácil estar empregado em algum lugar, né? A gente, com a trajetória aí, tem acesso a oportunidades de trabalho. E acho que a primeira decisão, cara, foi muito olhando pro meu futuro mesmo e pensando que história eu quero construir na minha vida, né? Será que eu quero continuar ajudando as empresas, organizações que eu passei a serem melhores e depender um pouco de aprovações, de outros fatores externos para poder realizar os sonhos que eu tenho? Ou será que chegou a hora de eu colocar isso no papel e eu mobilizar as comunidades, os recursos, as pessoas, compartilhar sonhos para, cara, chegar no final da vida? Eu tô longe disso, mas pensando já agora, assim, putz, que legal, a partir desse ciclo empreendedor eu consegui gerar legado. E é meio que esse driver que eu decidi empreender, porque eu poderia ganhar dinheiro fazendo outras coisas, mas eu decidi empreender com sustentabilidade e inovação de verdade para poder instrumentalizar mais as minhas ações de impacto de uma forma mais independente, que eu controlo melhor e que eu consigo aí sim mobilizar e influenciar as organizações e as empresas das quais eu atendo, que são as minhas clientes. E aí, o meu processo de empreender, eu peguei até, se alguém, tiver saído do emprego recentemente, a dica que eu recebi foi, cara, calma, respira, planeja o que você quer construir na sua vida, coloca no papel tudo o que você gosta. E eu sempre ajudei muitas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho, fiz esse exercício para mim mesmo e coloquei no papel. E aí comecei a colocar no papel Centro de São Paulo, os eventos de inovação, tudo que eu gostava de fazer, investimento, etc. E eu vi que tudo isso fez com mágica, assim, casou com esse tema de ESG, de sustentabilidade, de impacto. Porque requalificar o centro, não existe uma ação mais sustentável do que você requalificar aquilo que já existe, que é o Centro de São Paulo. Eu posso usar toda a minha experiência de mercado de capitais para atrair fundos, para investimentos para o centro ou para projetos de impacto social, criando instrumentos financeiros que gerem impacto. Eu vi na minha vida que eu já fiz isso, nos lugares que eu passei, seja lá atrás como advogado, depois como head do Sebrae. Falei, cara, essas coisas eu tenho orgulho, né? Durante a pandemia, por exemplo, eu criei um fundo de 50 milhões de reais para ajudar os empreendedores a não fechar. Um dos primeiros fundos de impacto de crédito, assim, que nasceram enquanto o governo não conseguia emprestar dinheiro, a gente fez o dinheiro chegar na ponta usando o fintech. Então, cara, eu falei, eu já fiz uma coisa que envolvia inovação, que é nas fintechs, com o mercado de capitais, para gerar impacto, com o Banco Mundial medindo o sucesso disso. Eu acho que eu quero fazer mais isso da vida e eu consegui achar aquele lugar também que me faz uma pessoa única, sabe? Então, eu acho que eu posso ser a pessoa para juntar inovação, mercado de capitais, sustentabilidade. E é o que você falou também, assim, eu tenho um senso de pertencimento muito forte com São Paulo, tatuado literalmente na pele. E eu penso assim, cara, se não eu, quem, né? Se não for eu que vou levantar essa bandeira aqui do centro, ou essa que junta sustentabilidade e inovação, quem que vai fazer? Então, cara, o dia que eu cheguei nessa luzinha mágica que acendeu, as coisas começaram a fluir, assim, mais fácil. Porque aí você vai com brilho no olho numa reunião, você vende fácil um projeto, se você realmente acredita naquilo, você mobiliza pessoas para trabalhar como voluntário, para serem seus sócios, para serem funcionários. Então, nesse movimento, sócios entraram já na empresa, né? Trouxe o Danilo Picucci, super experiente com ecossistema de inovação, passou pelo Google Campus, pelo Cuba, da Startups. Recentemente a gente anunciou a Lilian, também que estava no distrito, passou pelo Boston Invest, e aí a gente vai formando um time muito forte, um time da cidade do futuro super forte. Então, quando a gente tem um propósito, né, e realmente está interessado no resultado, a gente consegue atrair as pessoas certas para fazer a coisa certa, e acho que é um pouco na minha direção agora, assim. Cara, isso é muito legal, porque
tudo que você fala, a gente acaba também falando muito para as startups, né? Então eu acho que isso é legal porque mostra o quanto essa visão de, pô, o que é que eu quero fazer, o que é que eu me interesso. Eu acho que termos como propósito acabaram também sendo desgastados no mercado, mas é importante resgatar também, pô, por que eu vou fazer isso? Óbvio, todo mundo que quer empreender precisa pensar na sustentabilidade financeira do negócio que está criando, mas se não tiver o brilho no olho, como você falou, por trás, a coisa vai morrendo ao longo do tempo, né? A motivação, ela não dura muito tempo. A gente avalia muita startup quando vai fazer investimentos. Você fala, cara, por que esse cara está empreendendo com esse setor aqui que ele nunca trabalhou, não conhece? Será que ele vai conseguir ter resultado, né? Isso é uma característica que a gente olha no empreendedor. Acho que quem está querendo começar a empreender agora tem que sempre olhar assim, putz, de alguma forma, como é que você se conecta com o setor que você está olhando? Você já viveu isso, já viveu essa dor? O que te conecta para empreender com esse tema, né? Então, um pouco do meu exercício são esse, mas acho que serve para outros empreendedores que estão ouvindo, até também quando for fazer um pitch para o investidor, de tentar trazer essa história de vida em relação é muito mais legal. Você fala, putz, fez sentido, eu conheci esse cara aqui, e aí você sabe que ele vai ser resiliente na entrega que ele está se propondo a fazer, que ele vai buscar os recursos, porque ele realmente tem uma causa ali. Isso acontece muito para saúde, né? Os empreendedores de health tech, por exemplo, eu vejo muito nisso. Se tiver uma história de vida de alguém que sofreu algum problema, essas histórias conectam bastante a gente. Você vê bastante por aí também, dando mentoria, né? Pois é, cara, isso é muito comum de separar quem está empreendendo porque a tendência de mercado é para tal, ou está empreendendo porque, cara, é isso que eu quero fazer. Independente se daqui 2 anos esse negócio vai continuar existindo, se daqui 5 anos eu vou estar ganhando dinheiro, se daqui 10 anos eu vou vender esse negócio para alguém, mas se durar 10 anos, é a coisa que eu vou estar querendo fazer em 10 anos. E isso é bacana, né? Porque retroalimenta. E olhando como senso de comunidade, é o que também motiva as pessoas em volta, né? Eu sempre cito esse exemplo do empreendedor que eu conversei aqui, que ele é de Roraima. Pô, o cara de Roraima decidiu ficar em Roraima, captou dinheiro para a startup dele, o prédio que ele construiu e reformou lá se tornou praticamente o polo de encontro do ecossistema. Mas você vê nele aquela vontade de, cara, eu sei que eu tenho que sair para buscar dinheiro, mas eu quero ficar aqui. Eu quero que Roraima se veja como um lugar que você pode criar startups. Eu conversei com outro empreendedor de lá que o cara chegou para mim e falou assim, cara, quando eu comecei a empreender na minha startup, não tinha internet de alta velocidade na cidade. Então, assim, são desafios e são histórias que precisam ser consideradas na jornada empreendedora, né? Não é só a tendência, a tendência é fintech. Tá, que seja, mas se não é aquilo que brilha teus olhos, se não é aquilo que você vai querer estar fazendo pelos próximos 10 anos, talvez não seja uma tendência para você. Talvez você não resista às crises, aos desafios, ao desafio de pagar as contas, né? Se você não está muito crente e preso àquilo, que não significa também ser, digamos, cabeça fechada e resistente aos sinais de mudança, né? Também tem isso, o empreendedor que é muito... vou fazer isso e pronto, e aí acaba não entendendo os sinais na hora de pivotar, também que é importante ter essa flexibilidade, mas o que você está falando é sobre o porquê você faz o que você está fazendo, e para quem você faz, qual é a teoria de mudança, qual o problema que você quer resolver. A solução pode mudar no meio do caminho, mas se você tem muito claro quem você está querendo atingir e está conectado com essa dor, cara, você resiste à crise, às vezes a falta de investidor que demora para fechar, e você demora conseguir fechar os primeiros clientes, mas aí é natural que vai crescendo. Eu já percebo esse movimento do que a gente está fazendo, assim, muita gente aderindo às causas das comunidades. Aqui a gente gerencia várias comunidades também, assim, em torno desses projetos. O Cidade do Futuro, ele é mais que um festival, é uma plataforma, então a gente tem redes de executivos de SG que estão se juntando para criar projetos que vão impactar a cidade. A gente está formando o Climate Angels, que é uma rede de investidores para investir em startups verdes. A gente tem os nossos voluntários e os hubs de inovação que a gente conecta para uma agenda 2050 para São Paulo, e por aí vai, né? Então acho que você falou bem nesse termo de comunidades, assim, acho que
também um empreendedor, cara, independente do que você está fazendo, se é um projeto de uma ONG, se é um empreendedor social ou uma startup, ou enfim, sozinho demora muito mais, né? E eu acho que estar em rede, em comunidade, você é um cara que sempre falou, né? Que quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem também. Então acho que quando a gente se junta, a gente consegue ter resultados mais perenes e mais fortes. E é o que eu tenho usado como a minha principal força aqui, Luiz, de articulação das redes. Hoje tem mais de 50 organizações que são parceiras nessas iniciativas. O significa dizer mais de 100 pessoas com nome, CPF, que de alguma forma estão engajadas nessas causas que eu comentei. E aí, cara, é bom que o dia que você se sente, puta, ferrou, tá um dia difícil, você lembra que tem gente por trás para levantar e fazer o impacto acontecer. Pô, sensacional. Mas explica pro pessoal o que é que vai ser o Cidade do Futuro, o que é que vocês... E aí você já deu meio que um spoiler aí, né? Que não é só o festival, é uma visão de plataforma, é uma visão de rede. Mas qual foi o mote para vocês pensarem no festival e o que é que as pessoas... Quem deveria participar e o que é que essas pessoas podem esperar? Legal. A gente tá... Essa é a terceira edição do festival Cidade do Futuro. Que é um evento que primeiro acontece em diversos pontos do centro histórico de São Paulo, então já é uma entrega direta de reocupação e ocupação criativa e inovadora. E esse ano o mote do evento é Cidades Resilientes e Sustentáveis. Então ele não é um festival sobre São Paulo, ele é um festival para que a gente pense o futuro do Brasil e das cidades, o papel das cidades, a construção de cidades mais inovadoras, mais resilientes, mais humanas, melhor qualidade de vida, e muito com olhar sobre as pessoas também, porque são as pessoas que estão por trás das organizações. A gente tem mobilizado arenas e trilhas que endereçam desafios que o Brasil vem passando, né? Então, qual o futuro da economia verde? É uma economia que vai impactar as empresas tradicionais, que tem que se adaptar a novos modelos de negócio mais sustentáveis. Como é que a gente olha para setores importantes do Brasil, como finanças, energia, industrialização, né? A gente fala de neoindustrialização agora, como é que as indústrias se preparam também para esse cenário de futuro. Eu diria que é um evento de tendências com sustentabilidade, onde a inovação permeia para que a gente possa escalar soluções que impactem positivamente o mundo. E o tema de cidades é o tema central, cara, porque você está em Recife, alguém está ouvindo a gente de Porto Alegre, você mencionou o Roraima. Como é que a gente, nas nossas cidades, pode construir ecossistemas de inovação? Como é que a gente pode olhar para a sustentabilidade do dia a dia? Tem uma coisa que me chamou a atenção, Luiz, quando eu fui trabalhar com sustentabilidade, assim, nos últimos tempos, e perceber que os principais fóruns de sustentabilidade que discutem o futuro do Brasil acontecem fora do Brasil. Em Nova York, em Harvard, em Davos. Eu falei, cara, mas como é que a gente está discutindo o futuro do Brasil longe, né? Fora disso. E tem toda a história das COPs, né? Que são aquelas conferências que definem os acordos globais e são dos países. E como é que isso chega nas cidades? Então, o papel do festival é trazer um pouco do olhar sobre nós aqui no local, nos territórios, nas cidades, e o papel que as pessoas, as empresas, as instituições têm para criar um futuro melhor, mais inovador, e aí que a gente possa implementar cidades criativas, inovadoras, ajudando as startups a escalarem, né? Aqui em São Paulo a gente trabalha muito com essa agenda de Scale Up, então tem um evento só para falar Scale Up Vision, mas a gente tem sobre o futuro das cidades, o futuro dos centros, e aí trazendo as experiências que tem pelo Brasil inteiro, formando líderes de governo a aplicar metodologias de formação de ecossistemas de startups nos seus territórios, nas suas cidades. Então é um evento pensado para quem quer fazer acontecer nas diferentes verticais de trabalho, um evento para executivos, para lideranças, mas principalmente para pessoas que querem fazer acontecer, querem construir um futuro melhor nos lugares onde elas moram. A gente está esperando 10 mil pessoas do Brasil inteiro participando, são mais de 500 palestrantes, são diversas arenas com 50 eventos, então tem evento para todo mundo, para todas as verticais. É um evento 100% gratuito, a gente tem muito orgulho disso também, porque a gente tem os eventos que acontecem por aí, que é R$1.000 o ticket para uma discussão às vezes que nem é tão profunda. É muito melhor ouvir o podcast do Camelo, que você vai aprender muito mais do que você estar num debate de 15 minutos sobre
uma coisa que acontece nesses eventos. A gente quer fazer coisas diferentes, mais profundas e de fato mudem a forma como as pessoas constroem o seu futuro. Além de palestra, a gente tem workshops, muita coisa mão na massa, rodas de conversa, mentorias num bar, nos restaurantes locais. Então, mais do que também conteúdo, é um lugar de conexão. E é o que você falou antes, assim. Como é que a gente cria um ambiente para trocas, para que você encontre pessoas que pode ser seu futuro sócio, quem sabe um funcionário, você consiga um emprego, ou um investidor para uma ideia. Enfim, então um pouco do evento está desenhado para isso, para gerar conexões em todos os momentos que acontecem. E depois do evento continua as ações. Então a gente tem fundos sendo criados para financiar projetos que vão impactar positivamente as cidades, para um futuro mais verde, um futuro aqui no centro e o futuro do ecossistema de startups. São as 3 verticais dos fundos. Essas redes continuam, a gente tem programas de mantenedores e aí a gente vai continuando essa agenda de transformação, que ninguém muda a vida de ninguém em 2 dias, né? A nossa agenda continua no ano inteiro, promovendo essas trocas, essas redes de conexão. Isso é muito legal porque quando a gente fala desses ambientes, né, de comunidades, ecossistemas, a gente precisa sempre falar na visão de longo prazo, né? É um jogo infinito, todo dia é dia 1, né? Então não tem muito como fugir disso, não tem como você ficar só naquele momento do evento, as coisas precisam deixar legado e esse legado ele precisa ser distribuído entre as pessoas que circularem e as regiões de onde elas vieram, né? Então acho que São Paulo tem muito esse potencial de ser um agregador, né, das pessoas se reunirem e depois voltarem para as suas regiões com essa troca, com essa rede mais estruturada. Tem toda essa questão da interação que você falou. Eu acho que uma das coisas que são ricas em eventos e momentos como esse é o fortalecimento de rede, né? Então é você simplesmente conhecer pessoas que naquele momento você pode não identificar nenhum tipo de conexão funcional, mas que daqui a um tempo você vai lembrar, poxa, aquela pessoa que eu bati um papo, eu acho que encaixa aqui, encaixa ali. Então essa visão de rede, de articulação, de ecossistema, eu acho que momentos como esse e agora mais do que nunca, né, os eventos presenciais eles têm um peso e uma importância muito maior do que a gente costumava dar antes. Então assim, eu acho que tem todo esse papel e é muito legal ver São Paulo fazendo esse movimento, né? Por mais que para muitos seja quase óbvio, entre aspas, com os dedos aqui, as coisas acontecerem em São Paulo, mas essa é uma provocação que não é trivial você pensar nem para São Paulo, né? Então é muito bom ver que esse movimento está acontecendo, é muito bom ver perfis como o teu na articulação disso, né? Pessoas que, como eu disse no começo, sentaram em cadeiras diferentes, que conseguem conversar com perfis diferentes e articular que essa coisa aconteça. Eu queria só, desculpa, adicionar um ponto, que São Paulo tem evento pra caramba acontecendo todo dia. Por que as pessoas vão vir pra esse? Eu acho que esse aqui é um dos poucos eventos com DNA paulistano de verdade, assim. E me lembra muito o Hack and Play, que você liderou, me convidou, e o Hacktown, são para mim 2 referências de eventos que têm identidade própria. Tem nome, cara, e você percebe que é diferente todos esses têm em comum a apropriação do espaço público, o urbanismo, né? E se você se movimentar para gerar os encontros. Então não é aquele evento numa caixinha, lá Faria Lima, ou qualquer que seja o lugar, que você vai lá, senta e vai embora. A gente está também convidando as pessoas para conhecer a cidade de uma forma diferente. Então, assim como essas experiências que eu mencionei, que para mim são identitárias de São Paulo. Então, você juntar a identidade de São Paulo com inovação, com sustentabilidade, com criatividade para fazer negócios. Acho que isso torna o evento único aqui para a cidade e aí coloca o Brasil. Cara, a gente tem os nossos SX, SWs, você pode ir lá para Austin, mas você também pode ir para Recife, você também pode ir para Minas Gerais, no Hacktown, você pode vir para São Paulo também, com eventos com a cara de Brasil, que a gente precisa ver mais Brasil aqui também. Exatamente, eu acho que o ponto forte desses movimentos é você fortalecer as identidades, né? Eu tive conversas recentes sobre a discussão que a gente tem há muitos anos sobre jornada de startups
E eu tenho uma crítica há mais de 10 anos sobre isso, que é o fato da gente importar a jornada, né? A gente importa uma visão de jornada que não é nossa, não foi criada aqui, não foi aprimorada aqui, e isso, obviamente, algumas coisas vão dar certo, mas a grande maioria vai dar uma patinada, né? Então eu venho também nos últimos 10 anos tentando modelar uma visão de jornada a partir de contexto Brasil, e eu acho que esse tipo de movimento é muito importante. Você ter esses eventos que circulam as cidades, acontecendo de uma forma também descentralizada, saindo desses ambientes fechados para você ver o que está acontecendo de fato, eu acho que isso tem uma proposta, um peso e um pós-evento muito mais rico. As pessoas voltam do evento com muito mais informações, além daquilo que foi apresentado, mas informações que são obtidas organicamente e naturalmente nesse ambiente. Eu acho que isso é muito rico e é importante que esses eventos também sejam potencialmente distribuídos em outras regiões, que o norte consiga ter, e que não necessariamente sejam as grandes cidades, mas as pequenas cidades. O exemplo do Hacktown eu acho que é muito legal, porque acontece numa cidade do interior. Isso também é um ganho muito grande para mostrar a força que você pode levar para as cidades do interior. Enfim, é um movimento e um momento muito legal para isso. Mas, Michel, agora como empreendedor de sustentabilidade, empreendedor de cidades, qual o próximo grande desafio? A gente está muito focado, Luiz, nessa agenda de impacto que a gente comentou e na estruturação de fontes de financiamento que vão, de fato, gerar as transformações que a gente vai discutir no festival. Então, é bom ter os pontos de encontro, mas a gente fala muito como que a gente sai da falação para a ação, né? E sustentabilidade fala-se de climate action, então tangibilizar as oportunidades em projetos e financiar esses projetos. Então, nosso próximo desafio agora é uma agenda que a gente tem de estruturação de fundos que vão financiar projetos que ao longo dos anos vão gerar os impactos que a gente está olhando, seja de justiça climática, como é que a gente potencializa empreendedores da periferia, como é que a gente ajuda as pessoas que são mais afetadas, por exemplo, pelas mudanças climáticas e não sempre tem o apoio para que se desenvolvam nos seus territórios. Como é que a gente constrói esses hubs que a gente falou, seja em centros, no centro de São Paulo, outros centros ou regiões afastadas que precisam desse desenvolvimento de ecossistemas. São parte dos projetos que a gente está olhando. Para São Paulo, a gente tem uma agenda específica de formação, a articulação do ecossistema de inovação aqui, porque é um ecossistema que é forte, grande, mas ainda precisa ser mais bem articulado, porque a gente trabalha em agendas comuns e resolve as dores que a gente tem aqui do ecossistema de São Paulo. O gap de talentos, a necessidade de ter mais diversidade racial, mulheres empreendendo com tecnologia. Então são algumas das causas que a gente está direcionando os nossos esforços em projetos para que a gente possa conectar. Muitas vezes são dores de grandes empresas, por exemplo, contratar um dev, e se a gente potencializar projetos que já existem na formação de desenvolvedores, inclusive alguns residentes em áreas periféricas, a gente gera uma mobilidade social. Então, cara, tem um ganha-ganha-ganha nessa roda. E é nessas teses aqui que a gente está olhando, além das teses de investimento mesmo em equity, em startups verdes, trabalhando com financiamento climático, iniciativas que coloquem mais dinheiro na mesa. Assim como lá atrás, quando a gente começou e não tinha, por exemplo, a costume de fintech, era novo, né? Agora a fintech tem, sei lá, 15 áreas, insurance tech, vários segmentos, pagamentos, etc. A mesma coisa vai acontecer com essa visão de startups verdes. E aí, essas startups precisam de grana porque demoram mais tempo. Não comentei a importância das deep techs, às vezes é uma substância que melhora o tempo que o plástico vai se diluir no meio ambiente. Então, uma série de iniciativas que geram impacto de energia solar distribuída, que a gente está trabalhando para financiar e aí construir um futuro melhor para o Brasil, ajudar o Brasil a ser uma potência verde no clima. Assim, a minha tese de impacto é essa, que eu estou trabalhando muito fortemente, é usar e mobilizar o ecossistema de inovação para que o Brasil seja uma referência em inovação verde e aí a gente sirva de referência para o mundo, que uma coisa que vai nascer aqui, ser criada aqui, a gente pode impactar
outros países, nenhum deles tem as condições que a gente tem de território, clima, recursos para ser uma potência verde inovadora como o Brasil tem. É nessa agenda que eu estou trabalhando muito fortemente para os próximos meses, e o festival é o ponto de partida. Depois do festival a gente faz a Climate Week, a gente faz outras ações de financiamentos, sempre com uma visão de longo prazo. E da próxima vez que a gente vai gravar esse podcast, eu vou te contar de projetos que foram implementados, que nasceram na Cidade do Futuro ou nessas frentes de inovação. Esse próximo fim de semana aconteceu o Climate Jam, no início de março. Então, com mais de 60 empreendedores criando soluções novas para o clima. Então, esse tipo de provocação que a gente quer fazer para fomentar a inovação verde no Brasil. Pô, sensacional, cara. Muito, muito bom ver esse movimento acontecendo, e a tua visão de futuro, eu acho que ela tem uma conexão muito forte com o que se discute realmente de futuro de cidades. Deixa eu te perguntar, gostou do papo? Pô, tá muito legal, cara. Obrigado pela oportunidade. É bom te rever e também pensar que a gente pode construir juntos, porque a gente tem que construir mais pontos pelo Brasil e juntar as boas pessoas. Então fica a provocação para quem estiver ouvindo, vir construir com a gente, para construir cidades mais inovadoras. Cada um de onde estiver pode ter um papel de liderar uma SW, de liderar uma iniciativa que pode transformar o seu território. Muito obrigado pelo espaço e por poder dividir com a gente também as novidades. Boa. E para quem ouviu a gente, já reforço o convite, que agora dia 14 a 16 de março de 2024, vai que você está ouvindo isso em 2050, vai acontecer o Festival Cidade do Futuro no centro de São Paulo. Então, se você puder estar presente, esteja, seja você da cidade de São Paulo ou não, se puder estar lá, vá, que é importante para ter mais repertório e conhecer outros repertórios também que giram em torno da cidade. Se você chegou até aqui nos ouvindo nesse episódio do Papo de Camelo, eu lembro que todas as informações, tanto sobre o Michel, quanto sobre o festival, quanto sobre o Hub, o futuro, vai estar na descrição desse episódio, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!